E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois nomes que são relativamente parecidos, mas que têm significados completamente diferentes. O que é o duel de ignição e o que é o dead time do injetor. Então, a galera às vezes confunde, é muito comum nos treinamentos o pessoal confundir, e a gente vai esclarecer o que é cada um deles. Então fica aí que a dica de hoje é bem legal. A pergunta de hoje é a seguinte, uma pergunta bem comum que a gente escuta nos treinamentos. Dead time e dual time. Pode explicar melhor o que cada um significa e qual a diferença entre eles? Claro, essa é a ideia desse vídeo de hoje. Primeiro a gente vai falar sobre a parte de injetores. Ou seja, um injetor, quando a gente manda o estímulo aqui, positivo e negativo, ele vai gerar lá uma energização de uma bobina. Essa bobina, quando energizada, produz um campo magnético. Esse campo magnético vai movimentar uma agulha que está aqui em corte aqui. Então ele vai movimentar essa agulha e entre ele ser energizado, gerar o campo e ter realmente capacidade de movimentar a agulha, existe um tempo morto, que é exatamente isso que é o dead time, né? Ou a tradução do inglês do tempo morto. Então, o que acontece é que cada bobina, cada agulha ou cada injetor, de acordo com as suas características construtivas, pode ter um valor diferente. E onde que eu vou buscar esse valor ou como eu vou medir? Vocês não vão medir esse valor. Vocês não vão conseguir, porque tem que ter aí uma ferramenta especial, tá? Não é que seja impossível, é possível, mas normalmente esse dado é fornecido pelo fabricante. Nós estamos aqui com o FT Injector. Esse FT Injector é de uma família que a gente chama de injetores de alta vazão e baixa impedância. Por que baixa impedância? Se a gente medir a resistência dele aqui, ele tem uma resistência muito baixa, abaixo aí de 3 ohms. Na verdade, dá menos do que isso, dá 1,8 ohms esse injetor aqui. E aí o que acontece? Essa família de injetores, se você entrar lá no site da Feltec, entrar lá em manuais, português, FT Injector, vão entrar na família desse injetor que contempla injetores de 230/320, o de 520 libra-hora, o de 720 libra-hora e 820 libra-hora, ele vai ter uma tabela de dead time para cada injetor. Assim como a família de injetores de alta impedância também FT Injector MRB, onde ele vai ter injetores de 80, 120, 170 e injetores aí de 240 libra-hora. Essa família de injetores chamada de alta impedância, ou seja, ela não precisa de um driver de potência para acionamento, esse aqui precisa. Esse aqui precisa de pick and hold, um pick and hold de 8 amperes para acionamento. Lá não vai precisar de pick and hold, os de alta impedância, consequentemente que são injetores acima aí de 10 ohms, ele vai ter um dead time diferente e vai ter uma tabela de dead time de acordo com dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a tensão de funcionamento nominal do meu injetor, ou seja, qual é a tensão que está alimentando o circuito da nossa bobina, e segundo, qual é a pressão de combustível que está na linha de combustível. Isso vai influenciar também no tempo morto de acionamento da nossa bobina. Então, sempre que vocês quiserem, acho que um dos parâmetros básicos de escolha de um injetor é esse. Busquem um injetor que forneça e que te entregue a informação correta. E o dead time é uma das informações de extrema importância para o correto funcionamento do nosso injetor e para o correto acerto do veículo de vocês em relação ao seu funcionamento. Agora nós vamos falar de um outro parâmetro, que é o tempo de duel de ignição, ou dwell time. Dwell time é o seguinte, aqui nós temos uma bobina, que essa bobina, em particular, ela não tem um módulo integrado, ou seja,
Ela é apenas uma bobina de ignição com enrolamento primário e secundário. O que é uma bobina? Ela é um transformador. A questão é a seguinte, esse transformador, que ele pode ser ativado pelo módulo interno ou pelo módulo externo, não importa, ele vai ter um tempo máximo de carregamento do seu enrolamento primário. O que é esse tempo máximo? É o duel de ignição. É quanto de tempo eu posso energizar o primário para produzir um campo eletromagnético, tá? Esse campo eletromagnético, ele tem uma certa característica, uma certa densidade, e quando eu desligo ou desaciono o meu primário da bobina, ele vai gerar uma força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz ela foi gerada quando foi energizado o primário, quando eu desligo ele, essa força ela vai migrar para o secundário, e é aí que ocorre a transformação. Eu pego lá, por exemplo, numa condição de baixa tensão e alta corrente, eu transformo em baixa corrente e alta tensão. Esse é o efeito de transformação que acontece na nossa bobina de ignição. E aí, para a gente poder entender, a bobina de ignição é como se fosse um reservatório. Esse reservatório, ele tem um limite para ser carregado. Ou seja, se eu energizar demais e ficar muito tempo carregando o primário, ela vai superaquecer. Como aconteceu com essa bobina aqui, ó, que ela rachou, ela recebeu tanto tempo de duel que ela trincou na carcaça, ela superaqueceu, não teve aí por onde drenar esse calor e ela acabou danificando essa bobina. Então essa bobina está danificada por um excesso de tempo de carregamento do primário. Como que a gente identifica o tempo correto? A primeira dica, entre lá no nosso site, nós temos lá no suporte, manuais português, nós temos um manual de atuadores. E aí vai ter lá no primeiro item, bobinas de ignição. Nesse item, né, nesse manual, vai ter lá a bobina de ignição que vocês têm, qual é a aplicação, qual é o part number e qual é o tempo de duel sugerido quando a gente já testou isso. Então, tem várias bobinas que já têm um tempo de duel sugerido lá para o acionamento. Vou dar o exemplo, por exemplo, das bobinas do Gol MI, tá? Que é 3,6 milissegundos, a bobina que vem com módulo integrado, aquela de 3 pinos. Vou pegar outro exemplo, a nossa bobina de ignição chamada Smart Coil. A Smart Coil ela é uma bobina de ignição de altíssimo desempenho com módulo integrado e está lá que em condições de funcionamento a gente deixa 5 milissegundos e em condições extremas de máxima potência, ou seja, com máxima pressão de turbo, que eu posso fazer lá, a grande vantagem que a linha Power FT eu consigo gerenciar o nosso tempo de duel através de uma tabela em função lá de RPM ou em função de carga do motor ou MAP, né, pressão de turbo, por exemplo, eu posso dizer lá que quando está com pressão de turbo, o meu carregamento do primário vai ser de 9 milissegundos. Isso faz com que a minha bobina de ignição, a Smart Coil, ela consiga entregar 20 amperes para o primário da bobina. Ela tem uma característica de produzir 175 milijoules, o que torna ela o sistema de ignição mais eficaz e mais forte indutivo que a gente tem à disposição aí para o nosso mercado. Então a Smart Coil pode ser uma ótima opção quem busca um sistema de ignição de alto desempenho e ela vai variar de 5 milissegundos até 9. Mas se eu for lá e colocar 5 milissegundos nessa bobina, o que vai acontecer? Ela vai superaquecer e ela vai rachar, como aconteceu nessa aqui. Como que a gente pode monitorar isso ou acertar esse número? Eu tenho o funcionamento disso aqui, desse sistema de ignição no carro original. Eu posso ir lá no carro original, verificar ou com o scanner ou com o osciloscópio qual é o tempo de duração do primário da bobina no carro original e utilizar isso como um forte argumento ou o princípio de funcionamento aí para gerar o nosso primeiro acerto do tempo de carregamento do primário da bobina ou chamado aí duel de ignição. Bom, pessoal, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, você que ficou até aqui. Não esqueçam de compartilhar com quem é apaixonado como nós esse conteúdo tão interessante. E a gente fica à disposição de vocês para as próximas dúvidas que vocês vão comentar aqui embaixo. Então, vejo vocês no próximo vídeo.